vocês estarão. Número 1. Número 2, não é apenas para eles, mas para vocês. O foco está não apenas neles, mas o foco está em nós. Porque Noé e Ló é um retrato do nosso perfil, da nossa postura, em ocasiões diferentes, como eu quero mostrar a você. Número 3, Noé e Ló, o retrato mais exato de toda a escatologia concernente à igreja e ao mundo. Então nós temos 3 fases no percurso de Noé, o chamado pregador da justiça, 1 Pedro 2,5. Em Mateus 24, de 1 a 12, nós temos, depois você pode anotar e olhar isso em casa, compre o DVD, porque o tempo é curto e eu não tenho como explorar isto lendo os textos aqui. Mas você anote e leia em casa. Mateus 24, de 1 a 12, é uma representação clássica de como foram os dias anteriores ao dilúvio. Mateus 24, 13 e 14 é uma manifestação dos dias da arca do dilúvio. E Mateus 24, 15 e 25, dos dias do dilúvio. Você vai encontrar, do versículo 1 ao 25, um enquadramento perfeito do que aconteceu com Noé, antes do dilúvio, durante a arca e nos dias do dilúvio. O mesmo acontece com Ló. Em Lucas 17, 20 e 24, você vai encontrar os dias anteriores aos anjos, os dias da visita dos anjos e os dias, ou o dia em que Ló saiu. E a Bíblia nos diz que no dia em que Ló saiu, está claro no texto de Lucas 17, que se refere à parte que diz: um será tomado, outro será deixado. Porque você sabe que a família de Ló era grande, mas os futuros genros não quiseram acompanhar, ficaram lá, ficaram na cidade. E saiu só Ló e a sua família, ainda com a perda da sua mulher. De maneira que Noé e Ló está encaixado perfeitamente no paralelo dos 2 textos, mostrando por que é que Jesus os usou. Agora, Noé e Ló, eles mostram uma escatologia para a igreja e para o mundo. Não apenas uma escatologia para o mundo. Agora venha comigo nisso aqui, porque eu achei interessante. É quando nós vamos começar a nos situar dentro desta expectativa. Lucas 17, 20 e 29. Aparece Noé, por causa do texto de Noé que eu não li. Mas eu quero que você venha comigo agora para o texto de Noé. Agora nós vamos sair um pouco do texto de Lucas e vamos para Gênesis capítulo 6. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 e deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6. Porque agora, a partir da localização dos 2, nos textos de 24 e 17 e 21 também no seu paralelo, nós temos agora que olhar para Noé para entendermos pela revelação bíblica e a comparação do que é que estava acontecendo lá. Então a Bíblia nos diz que Deus resolveu destruir a raça humana, chamou a Noé, e a medida que Deus usou para destruir a raça humana, e a minha posição agora é fazer um paralelo entre Noé com as gerações e conosco. Nós precisamos nos localizar em Noé para entendermos o estabelecimento do reino de Cristo. Nós precisamos nos localizar em Noé e precisamos nos localizar em Ló para entendermos qual é a nossa função. E como é que Deus então resolve lidar com a terra? Deus resolve lidar com a terra com água. E nós sabemos que água na Bíblia também é símbolo de avivamento, também é símbolo de abundância. Então, quando eu olho Noé e vejo o Senhor falando, assim como foi nos dias de Noé, eu encontro um retrato da igreja primitiva em Noé. O pregador da justiça, o justo. Por quê? Porque a igreja primitiva teve um referencial de águas, de abundância, de avivamento, como nunca houve na terra. Nunca houve uma igreja poderosa como foi a igreja primitiva. Proporcionalmente falando, inclusive
nós estamos perdendo. De maneira que, neste aspecto, Noé fala de uma igreja num período mais rústico, diferente da geração de Ló, porque o texto nos fala que naquela ocasião de Noé, comiam, casavam, se davam em casamento, uma coisa mais simples, uma sociedade mais rústica, como a sociedade eclesiástica da igreja primitiva comparada à nossa. Prestem bem atenção, venha no raciocínio. Agora Ló, com as características que o texto dá a Ló já é um retrato da igreja moderna, porque Ló fala do fogo e da presença dos anjos. E as manifestações angelicais e o fogo, neste aspecto da punição, aparece exatamente a partir da Idade Média para a Idade Moderna. Foi na Idade Média aonde a igreja se relacionou com fogo de forma estranha, negativa, punindo e jogando na fogueira, queimando pregadores, queimando cristãos que queriam romper com aqueles paradigmas. Então nós temos o seguinte: Ló é um retrato da igreja moderna, porque Ló fala da presença do fogo destruindo Sodoma e os anjos indo à casa dele. Noé está para a idade antiga, comer, beber e ter prazer. Ló está para a idade média e moderna. Por quê? Porque é na idade moderna e média que nós sabemos que houve a explosão não apenas de comer ou beber ou do prazer, mas de vender, comprar e edificar. E eu creio na Bíblia do jeito que ela está. A Bíblia não diz que a geração de Noé foi uma geração aonde se edificava, aonde se vendia, mas diz que na geração de Ló eles comiam, bebiam, vendiam e edificavam. Enquanto que na geração de Noé eles casavam-se, davam-se em casamento. Era uma coisa desprovida de preocupação com o avanço, com a tecnologia. São dois períodos na história da igreja que identificam a igreja na trajetória do estabelecimento do reino de Deus. Noé fala de uma igreja do passado. Ló mostra uma igreja que vem da Idade Média para a era moderna e contemporânea. Noé, a geração das muitas águas. As mesmas águas que salvam são as águas que matam. As águas que salvam a família de Noé são as águas que matam uma população. Agora deixe-me lhes trazer um rápido paralelo para que nós entendamos. Porque a Bíblia diz que o derramamento de Joel, o texto diz, e depois destas coisas, derramarei. Por favor, diga uma palavra: derramarei. Derramarei. Todo derramamento, ele vem ou é acompanhado também de desramamento. Por favor, diga uma palavra: desramar. Desramar é arrancar um ramo, tirar para fora um ramo. Noé recebe o derramamento das águas e é arrancado do lugar onde estava na arca. A igreja primitiva recebe aquele derramamento do Espírito Santo. Quando ela relutou contra o desramamento, Atos 8:1 diz que ela foi arrancada com a perseguição. De maneira que o derramamento, as águas, eles vêm com desramamento. Vêm com tirar um ramo, deslocar do seu posicionamento. Então, esta igreja, Noé, ela tem características vivenciais, comportamentais do mundo de Noé, porque as águas que vêm salvando são as águas que também matam nas cadeias, nas prisões romanas, cristãos entregados aos leões, mortos, perseguidos e deslocados, porque não existe derramamento sem desramamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se a igreja de Jesus na terra profeticamente não entender na sua escatologia que ela precisa ser uma igreja desprendida,
que ela precisa ser uma igreja pronta ao deslocamento, pronta às transições, às mudanças. Se for uma igreja presa, você sabe quando este então avivamento que se espera virá? Nunca. Ou quando ele vier, a igreja terá que ser impactada por alguma coisa que faça com que ela se mova. Porque não existe derramamento sem desramamento. Porque a palavra derramar, no original, ela significa aquilo que também é arrancado. Então, por isso que a igreja primitiva, ela não tem cara de Ló. Porque Ló resistiu à saída. A igreja primitiva, ela se parece mais com Noé. Há um pouco de Ló nela, mas quando ela viu que as coisas estavam daquele jeito, ela não resistiu, ela cedeu. E o Espírito Santo, infelizmente, por causa de uma igreja que ainda resistiu, porque Ló também estava lá, não no período inicial, mas estava mais na frente, com aquela transição, aquela guerra contra os gentios, aquela coisa de não querer se deslocar, né? Estava lá, mas quando você encontra Filipe sendo arrebatado, sendo deslocado para pregar em Samaria, você encontra ali uma característica de Noé e não de Ló, porque era um momento em que o derramamento era acompanhado de desramamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Você espera por um grande avivamento escatológico. Há um grande avivamento que você espera. Então, entenda que este grande avivamento virá com deslocamento. Gente viajando, gente pregando, gente se levantando, como estão indo estes aí, de maneira clara, de entrega, de gente se dando, está aqui, pastor, eu dou o dinheiro, pastor, eu vou fazer hora extra para ajudar este processo, porque eu acredito que este avivamento não é um avivamento que vai nos apanhar para o fogo, para estarmos trancados, bem acomodados, instalados, ouvindo grandes revelações. Ou então, isto não tem nada a ver com a nossa escatologia para o estabelecimento do reino de Cristo. Continuando neste raciocínio, o que é que nós temos então aí? Nós temos essa expansão, que é o deslocamento. Eu estou fazendo o quê? Pastor, me ajuda. O que é que eu estou fazendo? Eu estou começando agora, e vou continuar amanhã, a localizar a igreja neste meandro escatológico. Quando a igreja se parece mais com Noé? Quando ela se parece mais com Ló? Como eu vou tratá-la? Porque Jesus falou não apenas para os fariseus, falou para os discípulos. Então nós estamos enquadrados nisso. Será que nós somos capazes de nisso entender o nosso insucesso? Por que os muçulmanos crescem mais do que nós? Por que tem algo de errado acontecendo e nós estamos olhando lá para fora e estamos nos esquecendo de olhar para dentro de nós, para dentro de nossa configuração? É por esta razão que os eventos escatológicos sobrenaturais falam de perdas. Por favor, diga a palavra perda. Perda. Perda para eles e perda para nós. Noé, é o seguinte: você vai perder. Você vai ter que começar tudo de novo. Vou derramar muita água, vou punir, vou destruir, mas não é só eles que vão perder, não é? Você também vai perder. E nesta conjuntura escatológica do estabelecimento do reino de Cristo, até que ponto nós estamos prontos e desejosos de perder também para ver o reino de Cristo ser estabelecido? Até que ponto nós estamos preparados para isso? Ou seja, perda para eles, perda para nós. Caso não saibamos lidar com a perda, aí é que é um problema sério. Quando a igreja não sabe lidar com a perda, porque Jesus ensinou sobre a perda, ele falou: olha, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, principalmente na hora do fim. Há perdas na hora do fim. Vou mexer no bonequinho triunfalista. Irmãos, isso não tem ilusão. Tanto Noé quanto Ló perderam. E eu estou sendo crístico. Não estou sendo cristocêntrico. Estou sendo crístico. Faz de conta que não tem uma palavra escrita por Paulo, Pedro ou João
Porque vitória, vitória, vitória por vitória da igreja é a partir do seu arrebatamento, vitória integral. Se você lutar ou não aceitar determinadas perdas, você vai causar, sabe o quê? O desbalanceamento do sal. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Mas o fato de você ser sal da terra não significa que você esteja com uma porção de sal além daquela que você deve ter. Porque o sal é uma bênção quando usado apropriadamente. Do contrário, você vai ficar com a pressão alta, vai ter problemas sérios. Muito bem, mas a Bíblia diz que na hora que a mulher de Ló sai da cidade, é mais um traço desta igreja Ló, porque esta igreja atual, vou adiantar isto para você, escatologicamente falando, ela se parece muito mais com Ló do que com Noé. E nós vamos ver isso. Há muito pouco de Noé nesta igreja, há mais de Ló. E o que acontece quando ela sai da cidade e olha para trás? Dificuldade de lidar com a perda. Teologia triunfalista. Ela vira uma estátua de sal. Porque ali o sal desbalanceou. O nosso apego às coisas desta vida, na hora em que o reino de Cristo mais precisa de nós para o seu estabelecimento, causa um desbalanceamento no sal, e aquilo que deveria ser bom passa a ser mal, aquilo que deveria ser bênção passa a ser maldição, aquilo que deveria fluir deixa de fluir, e a mulher, dentro desse desbalanceamento do sal, por causa da sua prisão, vira uma estátua de sal. E eu falei, Deus, o que é isso? Por que essa mulher virou uma estátua de sal? Eu não quero olhar em original, não quero olhar nada, eu quero ver a tua palavra. Me mostra na tua palavra por que isto aconteceu. E o Espírito falou ao meu coração, isto aí é o sal desbalanceado, é o mal que ele faz quando a minha igreja não está preparada para lidar com as perdas. E neste desbalanceamento, o que nós encontramos é o quê? É a mulher, à medida que ela vai olhando para trás, dentro deste comportamento, ela vai tendo dificuldade de lidar com a perda. E aquilo que ela, então, não era, passa a tomar conta dela. Quando ela não soube lidar com aquilo que ela perdia, ela alterou nela mesma aquilo que ela era. Olha o que eu estou lhe dizendo. Neste momento do fim, em que as coisas se afunilam, se a igreja não souber lidar com perdas e se deixar levar por esta máquina da suntuosidade, do sucesso ou de qualquer outra coisa, e gemer por causa das suas perdas, o que a igreja vai é causar um desbalanceamento na sua natureza e provocar uma manifestação estranha do sal, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, mas esta dosagem de sal que nós somos, ela vem de Deus. Não mexa na dose que Deus dá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aprenda a lidar com a perda como igreja do tempo do fim. A igreja do tempo do fim é a igreja que sabe lidar com a perda, sabe ver a água chegar, a arca ser levantada e ir embora, sabe ver a cidade ficar para trás e não chorar as suas perdas, mas agradecer a Deus pelo seu livramento. De outra forma, aquilo que você é vai ser alterado, e na alteração, no desbalanceamento do sal, então você vai passar a ter uma porção de sal demasiada, ou muito menor, ou você não vai ter nenhuma, ou então vai ter demais. Vira estátua, para nada serve, para nada vale. Dessa forma, esses eventos estão concatenados. A geração do fogo do céu e da presença dos anjos está na vida de Ló. É aqui que se configura a escatologia de Pedro,
Porque Pedro fala dos elementos que se desfarão, ardendo em fogo. Nestes dois homens se configuram os maiores julgamentos que o mundo experimentou. E Nínive só escapou deste julgamento porque se arrependeu. Porque também teria um julgamento histórico que estaria marcando a raça humana. A geração pré-milenial será julgada com fogo por causa das guerras nucleares, as batalhas. A geração milenial será julgada com água. Não haverá guerra de fogo na geração do milênio, no final, quando Togarma se levantar e as nações do leste europeu forem enganadas. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca o Senhor os destruirá. Não haverá presença de fogo para arrebentar com o planeta ou qualquer outra coisa do gênero. De maneira que esta então é um retorno desta geração Noé, que se submete, desta igreja que se parece mais com Noé. Ela retorna no cenário através do milênio, porque a igreja arrebatada é a igreja pós. De maneira que Noé esteve numa arca sem leme. Das orientações que Deus deu a Noé, não incluía lá um leme para ele manobrar a arca. E de arca o reverendo aí entende bastante. Prega lindas mensagens sobre a arca. Quando você lê sobre a arca, você não manda Deus dizendo, não vê Deus dizendo a Noé, Noé, faz um leme. E assim tu manobrarás, e vou te revelar esquemas de navegação. Noé entrou para dentro daquela arca, fechou a porta, e Deus conduziu aquela arca por dentro do mar. Era a igreja primitiva. Aquela era a igreja primitiva. Era uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja onde o Espírito dizia: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que tenho com eles. Uma igreja onde Deus falava. Uma igreja onde se roubasse a Deus nas contribuições, morria. Uma igreja onde a graça estava lá, mas o controle de Deus estava poderoso sobre esta igreja. Ao contrário de Ló. A igreja Noé era uma igreja de uma arca sem leme, de uma arca que cai no mar, e Deus cuida de todas as coisas, como foi aquela igreja. A igreja Ló, do tempo do fim, já é diferente, já é uma igreja com características diferentes. É uma igreja que não conseguia controlar os seus pastores. Problema com os pastores. Geração Ló, geração Noé, igreja Noé, igreja do tempo do fim, igreja Noé, igreja que Noé fala, todo mundo obedece. Vamos, não, meu sogro, nós vamos, não, minha sogra, que eram mulheres, né, pastora? Eram mulheres, né? Eram mulheres. Não, vamos ajudar a nossa sogra, a arca e etc, né? Geração Ló, igreja Ló, é rebelião. Pau quebra, porque foi por causa daqueles pastores que Ló cometeu a maior burrice da vida dele, que foi romper o relacionamento dele com Abraão. E o que ele ganhou com isso? Aonde estavam os seus genros, por causa dos quais ele tomou a decisão de procurar Sodoma, rompendo com Abraão? Na hora da saída, estavam zombando dele. Porque essa igreja Ló é uma igreja em que pastores não querem estar debaixo de autoridade. E por isso é que está essa vergonha aí, de centenas e centenas de denominações e ministérios e coalizões. Eu louvo a Deus, quando o pastor Jefferson, o apóstolo, decidiu começar esta visão, ele não começou esta visão criando um nome denominacional. Ele começou esta visão como uma Assembleia de Deus. Quer começar alguma coisa? Comece alguma coisa usando aquilo que já está aí já, para amenizar um pouco este traço de Ló, que difere potencialmente de Noé. E qual é a sua ênfase, pastor Moisés, nesse discurso escatológico? A minha ênfase somos nós. Poxa, pastor, pensei que o senhor ia falar de Togarma. Pensei que o senhor ia falar do Oriente. Não, estou falando de nós. Estou falando de nós, pastores.
Estou falando de nós, igreja. Muito bem. Ló não conseguiu controlar seus pastores e termina por romper com Abraão. Mas, olha bem, rompe com Abraão, mas está sempre dependendo de alguma coisa que vem de Abraão. Percebe como é que é exatamente? Tomara que isso vá para o rádio. Rompe, mas fica naquela... porque Ló era um homem de pouca identidade. E eu nunca vi ele honrar Abraão por causa da libertação que Abraão promoveu por ocasião de ir à guerra para salvar o seu sobrinho. Nunca o vi honrar, porque a geração escatológica Ló é uma geração que não honra ninguém, que não reconhece feitos e que insiste em circunstâncias que não promovem avanço. Desta forma nós estamos começando a nos situar. Eu acredito que agora, meu tempo já acabou, eu vou fechar, que amanhã nós vamos continuar mais pesado, porque aí vai dar tempo. Eu acredito que você agora está começando a se situar aonde eu quis chegar. Por que eu fiz uma pequena apologia ao discurso de Jesus? E precisei gastar um pouquinho de tempo com aquilo, mas não teve jeito. Agora, só para fechar esse ponto aqui, eu já perguntei a você, a melhor forma de nós entendermos o fim é entendermos o modo pelo qual existimos enquanto igreja. Não apenas enquanto existimos enquanto mundo, mas enquanto igreja. Pois o que somos enquanto igreja, nós só somos por causa da graça de Deus, porque nós não valemos nada se não for a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, irmãos, nós não valemos nada. Não tem honra, a honra, o privilégio de um dia ser arrebatado, ter o corpo transformado, ser levado às alturas. Isto tudo é uma maravilha, mas isto não tem nada a ver conosco. Isto é fruto da graça e da glória de Deus, que decidiu nos levar para onde Ele quer que nós estejamos. Ele disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta igreja Ló é a igreja que, mesmo reconhecendo que Abraão é tudo aquilo, que Abraão é um camarada tremendo, que Deus fala com ele, mas é uma igreja que prefere estar mais perto das campinas. É uma igreja que prefere estar não nas campinas que Abraão optou, mas nas campinas verdes de Sodoma. É aquela que se opõe à fé genuína, é aquela que rompe sem nenhuma preocupação com a história, a saída, as viagens. Desta forma, nós estamos nesta noite começando a nos localizar como gerações, Noé, Ló, porque depois de todo aquele discurso, Jesus diz, olha, não ficou claro? Então eu vou esclarecer para vocês. Será exatamente como foi nos dias de Noé, primeira fase da igreja. Depois ele diz, também nos dias de Ló, segunda fase.